informações, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Teve outro detalhe também, outra dica que eu queria passar para vocês, que é o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, deixa eu abrir uma informação aqui, deixa eu ver aqui. Ok. Se eu tenho aqui uma dica assim, eu tive um problema um tempo atrás na hora de extrair dados do SAP, né? Se eu pegar alguns dados de um formulário, por exemplo, dados de formulário de usuários, né? Eu precisava fazer alguma informação de dados de usuário. Então, eu acessava essa transação, se não me engano, era a PA30, tá? Que é de cadastro. Então, quando eu acesso essa transação, eu pegava algumas informações, como nome, sobrenome, e-mail, eu pegava alguns dados, né? E eu precisava fazer alguns cálculos, às vezes a gente precisa fazer alguns cálculos dentro do estúdio. Então, o que acontece? O que aconteceu, tá? Eu precisava pegar essa informação, fazer alguns cálculos e levar essas informações para o estúdio. Quando eu levo essas informações para o estúdio, eu tenho duas dicas. Uma, sempre utilizar a declaração dos dados antes, já na entrada do meu fluxo, tá? Porque aí ele reserva esses dados de memória, por exemplo, essas variáveis, já fica reservado em memória. E a segunda dica é, sempre que eu extraio as informações do próprio SAP, aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui dentro, se não me engano, ele está get data, esse aqui, tá? Eu tenho essas informações, depois eu passo esses dados justamente para o estúdio, né? Quando eu passo esses dados para o estúdio, eu preciso limpar os dados preciso limpar os dados a mais. O que acontece? Não sei, tem algum... Eu tive uma dificuldade justamente na hora de extrair os dados, tá? E na hora de extrair, eu extraio, deixa eu melhorar um pouco. Quando a gente extrai uma informação do SAP, ele fica em memória e depois a gente envia para o estúdio, né? Que é justamente a parte de aqui de como é que chama? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não era aqui. Esse user 1. Que é o write line, né? Que é uma maneira de enviar as informações do SAP para o estúdio. Quando eu envio essa informação, ela fica em memória e fica quando eu crio previamente aquele campo, aquela variável lá no início do fluxo, ela atribui esse valor àquele campo, tá? Ele seta aquele valor para aquele campo. Mas se eu for utilizar em vários processos no mesmo fluxo a extração de dados, né, e enviar para o estúdio, ele acaba não é sobrepondo, mas acaba extraindo alguns dados, duplicando algumas informações, tá? Então, uma dica para vocês é sempre que eu extrair alguma informação, setar com rename aqueles mesmos aqueles campos, tá? Porque aí eu garanto que ele vai sempre, ele não vai duplicar, ele não vai extrair, não vai deixar resquícios em memória, né? Como eu estou enviando em memória e depois atribuindo de novo
a variável, então aí por vezes eu tive algumas dificuldades por causa dessa duplicação de informação. Então, uma maneira de é, da máquina não e da programação não duplicar os valores é colocando, zerando, limpando essas informações a mais, tá? Com o rename ou né, definindo que aqueles campos, eu vou utilizar somente aqueles campos, e aí ele limpa aqueles resquícios de memória que ficaram, né? Então, isso facilita bastante na hora que eu vou extrair as informações de dentro do SAP e passar para o estúdio, né? Então, essa é uma dica também que eu passo para vocês. Eu não sei, Gustavo, como que estamos de tempo, se dá um pouquinho de tempo, se a gente abre para perguntas, não sei se tem perguntas também. Se não, Eu vou acho que mostrando aqui. é, eu acho que é uma boa, Vitor. Pessoal, se alguém tiver perguntas, alguma coisa, pode colocar tanto no bate-papo quanto no perguntas, tá? E a gente vai tentando responder. Mas vai tocando, qualquer coisa eu te aviso, Vitor. Tá bom. Tá? Então, essas duas dicas principais para vocês que as maiores dificuldades que eu tive, né? Primeiro, começar sempre com generate, né? Por quê? Porque ele precisa de uma linha no workflow. E segundo, sempre que extrai alguma informação do SAP, né? Aqui temos o get dados, né? Por exemplo, tá? Então eu estou trazendo várias informações do próprio SAP. É interessante que é, a gente consiga faça essa limpeza de memória, excluindo esses dados com o rename, né? Porque na hora que eu vou extrair de novo, ele vai duplicar as informações, duplica as variáveis, né? Ele gera um pouquinho de confusão, tá? Então isso é importante. Isso eu consigo passar para vocês com mais clareza. Então, deixa eu passar aqui uns fluxos mostrar aqui uns fluxos que eu fiz, que eles têm algumas informações interessantes. Eu não sei também se todo mundo aqui já trabalha com SAP, né? Mas eu tenho um script de login e logout, né, que é simples, que eu vou passar ali para o pessoal que administra para passar para todo mundo. Inclusive, eu posso colocar, não sei se dá para colocar no Telegram, mas eu passo ali para o Vitor, a Gustavo. gente coloca na nossa bot library e depois põe o link lá no Telegram. Fica tranquilo. Não, perfeito, então, perfeito. Que é um login bastante simples, bastante confiável, tá? Eu já vi eu mesmo já fiz alguns logins ali com Twitch, com Clique, com várias coisas, mas é, temos aqui um login próprio no SAP, né? Que ele no ScriptGui, né, que ele faz o login automático, ele é muito confiável, funciona muito bem. Então, é uma ótima maneira ali de vocês utilizarem o login, tá? O logout também, né, que é simples, sempre que eu utilizo, faço o login no SAP, eu mato eles primeiro, limpo ele primeiro, faço logout, né, para poder iniciar, porque o SAP ele permite várias instâncias, né, criar várias instâncias. Então, é difícil trabalhar quando ele tem várias instâncias, porque ele pode ter aberto numa instância, pode estar já aberto numa instância, e quando ele abre uma outra instância, o SAP ele gerencia de maneira diferente, né? Ele altera aqui a sessão, né? Então, com a sessão, a gente consegue criar várias instâncias, trabalhar com várias instâncias. Mas se ela estiver aberta, uma instância aberta, ela vai trabalhar na instância anterior, né, já previamente aberta, tá? Então, se já estiver em uma transação, se já estiver em algum local, ele vai dar erro logo no início. Por isso que eu sempre sugiro e eu faço limpar fazer o logout do SAP para depois o login e fazer a transação normalmente, tá?
E, Vitor, até para compartilhar, essa Uhum, prática que você mostrou ali, eu sugiro sempre, gente, sempre que vocês trabalharem com aplicação desktop, essa boa prática que o Vitor falou é fundamental. isso. Porque a aplicação desktop, ela não é diferente de uma de web ou qualquer tipo de uma conexão background, que ele gerencia melhor as conexões. A aplicação desktop, é muito comum a aplicação desktop crashar. Se você nunca viu, você vai ver. Então, a boa prática é, primeiro você encerra aquela aplicação desktop. Ah, se ela não estiver funcionando, não tem problema. Depois você inicia o fluxo. Você evita um monte de problema que vai dar lá acesso negado, a aplicação travou e etc. Então, isso é uma boa prática não só para SAP, como para qualquer aplicação desktop. Olha lá, então. Não, é isso mesmo, porque se a aplicação já estiver aberta, geralmente não vai estar no ponto inicial que você precisa, né? Às vezes ela já está numa janela, já está numa janela e você precisa que esteja na parte inicial, né? No home da aplicação, né? Então, é uma boa prática realmente iniciar o fluxo fechando toda a aplicação antes de iniciar. Então, aí você fecha a aplicação, tanto a SAP quanto outras aplicações, e faz o login, e aí você garante que você vai estar no ponto exato que você precisa. Tá? Então, beleza. Deixa eu mostrar aqui um fluxo um pouquinho mais complexo. Tá? Deixa eu fechar. Né? Aqui tem um fluxo bem mais complexo. Né? Esse fluxo é uma mistura aqui de banco de dados, arquivo de Excel e várias transações do próprio SAP, tá? Então, deixa eu só mostrar a parte do SAP, que ele faz uma verificação de arquivo e, como eu tinha falado para vocês, a gente tem a própria transação. Uma maneira que eu trabalho, eu não sei se todos trabalham assim, alguns provavelmente não, eu já vi outros fluxos de SAP. Eu gosto de separar os scripts por partes, né? Eu quero abrir a transação, eu abro o relatório, faço parte por parte. Isso na hora de debugar e de ver o erro, de controlar o erro, a gente, pelo menos eu, facilita a minha visualização e meu entendimento, né? O que pode estar acontecendo? Aí eu consigo isolar cada parte do que o script precisa fazer naquele momento, porque aí eu conheço, não, o erro está no relatório, eu gerar o relatório, ou quando ele filtra a referência, ou quando ele faz a finalização, o fecha, ou quando ele modifica a data, né? Então, uma das maneiras que a gente tem é justamente fazer o script daquela maneira que eu falei. Esse aqui, por exemplo, tem só a parte de iniciar a transação. Essa outra parte tem o preenchimento dos dados da transação, né? Nesse caso, não tem a variante, mas pode ser colocada a variante nesse momento. E quando eu faço o filtro, também eu seleciono o filtro. Nesse caso do SAP, né, eu faço o filtro e ele é gerado um arquivo antes para preencher no filtro, né? Então o filtro ele é preenchido, selecionado e continua a ação. Então cada etapa feita no próprio SAP, né, eu separo ela para conseguir debugar e conseguir saber aonde que ele está gerando erro. Porque se eu colocar num script só, né, direto, quando emitir alguma mensagem de erro, quando mostrar alguma mensagem de erro, dificilmente ele mostra qual é o step, né? Qual é o step que dá o erro, e às vezes ele mostra a linha e às vezes não, né? Às vezes fica mais complicado, fica difícil. Então, se ele mostra o step que ele gerou o erro, já facilita muito identificar aonde é. Então, colocando já
qual é o step, finaliza filtro, filtra referência, voltar, open relatório, enfim. Aí a gente vai direto para lá, tem poucas linhas para a gente analisar e tem poucos códigos, poucos comandos, né? Então facilita muito na hora de analisar e debugar o código, tá? Corrigir, né? Então, eu acho que tem mais algumas informações. Deixa eu ver aqui algum dado. Ó, a gente consegue ter as informações dos campos, né, em preencher, assim como tinha falado, a gente consegue colocar dentro do script as variáveis, né, então só substituição, né, temos o dia mais 45, dia mais 15, mais 1, então é um período que a gente coloca que é possível colocar dentro do fluxo, tá, do próprio script. Como que estamos de tempo, Gustavo? Tem alguma pergunta, de repente? Vitor, ainda... desculpa. Desculpa. Não, não tem nenhuma pergunta não, Vitor. Se o pessoal quiser perguntar, fica à vontade, viu, pessoal? Ou pelo chat ou pelo campo de questões ali, que você também consegue. Então aproveita, a gente está quase no finalzinho aqui, ó, Vitor. A gente tem mais uns 3 minutos aí para você finalizar. Tá, eu vou... Se quiser perguntar, manda lá. Então, vou finalizar aqui, tá? O ECP é basicamente mais script, tá? Não tem muita diferença. Uma sugestão e uma dica que eu dou, eu tenho aqui um site, tá? Que ele tem várias informações do próprio SAP. Mais uma dica que eu lembrei, tá? Deixa eu ver aqui. Tem algumas situações que o próprio SAP, quando você vai gerar o código, né, ele traz algumas informações. Aqui, por exemplo, né, essas são situações do próprio, essas são características do SAP, né? Então temos aqui o shell, cont, shell, né? Ele dá algumas dicas de qual é o tipo de campo que ele vai estar trabalhando, né? Esse shell container, né? Shell cont, select item, né? Então, quando a gente vai trabalhar principalmente com tabelas, data grid e alguns campos tree-view, né? Um tipo de tree, a gente consegue identificar através do próprio espécie do campo, né, da informação que o próprio SAP traz. Então, tem um site do próprio SAP que tem todas essas informações que a gente precisa do GUI, né, scripts, de como utilizar, quais são os comandos, né, quais são as informações, como navegar. Sim. Vitor, tudo bom? Chegou uma pergunta aqui, perguntando sobre velocidade, a velocidade da execução. Como é que é isso? Da execução é muito rápido, tá? Uma das vantagens justamente do script é que ele garante que ele vai ser executado. A única situação que eu vejo que dá erro no próprio script do SAP é quando não encontra o elemento, né? Quando não encontra o campo, não encontra a transação, não encontra aquelas, principalmente campo, né? Mudou o formulário, mudou o menu, alguma coisa assim. Mas de resto ele funciona muito bem, funciona muito rápido. Inclusive, quando vai executar um relatório, o próprio script ele espera, né, terminar de executar o relatório. Se o relatório demora 5, 6, 10 segundos, 20 segundos ou até mais para carregar, ele espera esse tempo para seguir para executar a seguinte ação, né, o seguinte comando, né? Então é muito interessante, funciona muito bem. Só deixa eu fazer um comentário sobre o SAP Fiori, né? O SAP Fiori é uma nova versão do SAP, né? É mais web, né?
Quando vai fazer o desenvolver com o SAP Fiori também é a mesma coisa que desenvolver com WebGui, né? Quando a gente vai desenvolver uma aplicação, um robô para web, eles têm todos os elementos, né? É web, então ele vai funcionar com input, com tabela, enfim, todos os elementos. A minha sugestão é que se tiver a opção de trabalhar com o Fiori, tanto web quanto SAP GUI, prefiram sempre trabalhar com SAP GUI, tá? Com GUI Scripting, né? Porque ele realmente, como eu falei, ele garante que ele vai ser executado. E a web a gente tem aquela questão, pode ser mais lento, ele pode mudar de local, pode mudar de PS, né, de XPS, tem aquelas variações, aquelas dificuldades que temos sempre com web, né? Então, se puder trabalhar, tiver a opção com o Fiori de trabalhar com scripting, prefiram sempre o script, que ele é mais seguro, mais rápido e ele funciona muito bem, tá? Temos mais uma perguntinha aqui, ô Vitor. Da Josiane. Tenho dificuldade para extrair do SAP a informação do rodapé, onde aparece o tipo de mensagem documento versus registrado. Sabe se tem uma forma simples de extração desse texto? Tem. Todos os elementos do próprio SAP, a gente consegue pegar essas informações, né? Deixa eu voltar aqui eu acho que a Josi conhece a Josi? Quando a gente vai fazer, ela fala dessa mensagem aqui embaixo, né? Se não me engano. Rodapé, ela fala ali de documento. Isso. É possível extrair, sim, tá? É um label que ele utiliza, tá? E consegue extrair sem problema. A única dificuldade que eu tive de extrair ele é conseguir pegar o próprio PS, né? O próprio a informação interna dele, o PS dele, né? Mas é possível, sim, tá? Infelizmente eu não tenho aqui o SAP para mostrar, mas eu já consegui pegar e a gente consegue pegar essa informação através do PS. Talvez clicando, selecionando, né? O que é importante para a gente, na verdade, na gravação, eu consegui pegar a informação do campo, né? Do label do campo, da tabela, enfim, do grid, enfim. Se a gente conseguir pegar essa informação, a gente consegue gravar, ler, né? Então, tendo o caminho desse rodapé, desse label, a gente consegue trazer essa informação, tá?